Muito que bem, muito que bom, Medcoffers. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso Papo de Aprovado, agora na versão 2026. Eu sou a Jaque, diretora, coordenadora, professora de infecto, de medicina preventiva. Vocês devem me conhecer aí um pouco das telas. Se não viram, ainda verão as minhas aulas de antibióticos, as famosas aulas de antibióticos. E eu tenho o prazer hoje de receber nosso querido aluno ou ex-aluno, o André, que passou aí em otorrino, quase falei oftalmo. E conta pra gente um pouquinho, André, da onde que você veio, quem você é, pra gente começar essa conversa. Então, antes de mais nada aí, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Eu sou o André Bernal, eu sou formado pela Unesp, né, na Faculdade de Botucatu, e é isso. Eu formei em 22 e aí desde lá eu vim estudando aí para as provas de residência. Veio trabalhando, estudando, conseguia ter uma dedicação mais exclusiva? Como que foi essa jornada, assim? Então, em 23 eu basicamente trabalhei, né? Eu trabalhei bastante e optei por não estudar, né? Só para juntar mais dinheiro mesmo. E aí eu acabei não prestando provas no ano de 23. Fui começar a prestar e estudar em 24 mesmo. Aí, 24 eu estudei e trabalhei. E em 25, reduzi mais a carga de trabalho para poder estudar mais. E aí foi o ano que deu certo. Que bom, porque assim, muitos alunos nossos têm angústias acerca do tipo, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso também estudar. Como que você fez esse ano que deu certo, assim? Como que você tentou equilibrar a vida? Esse ano eu foquei bastante em estudar mesmo, né? Então eu acabei pegando eu trabalhava em carga de plantonista mesmo, né? E aí eu comecei o ano pegando ali 3 a 4 plantões por semana, que ainda é uma carga um pouco alta, né? Às vezes passava um pouco de 40 horas na semana. Mas ao longo do ano eu fui largando alguns plantões e a média acabou ficando em 2 plantões na semana mesmo, né? De 12 horas. Nossa, bem legal. Assim, de forma geral, a gente tem que os alunos que são aprovados, a gente considera que vão até umas 36 horas de plantão na residência, na vida. Mas muitos alunos, principalmente agora que está crescendo a concorrência e muitos conseguem ficar estudando de dedicação exclusiva, porque tem suporte familiar, tudo isso, os alunos que têm que trabalhar às vezes ficam muito angustiados de estão perdendo tempo. Mas sabe que a gente vê um paradoxo aqui? De que muitas vezes quem fica se dedicando exclusivamente a prestar só residência e sente que a vida inteira está parada, acaba que gera tanta ansiedade, tanta angústia, sente que está tão pouco em movimento para aquele objetivo, que acaba quebrando por motivos mais emocionais do que técnicos mesmo. Então, eu acho que a maneira como você fez foi bem equilibrada, né? Você conseguiu... Assim, eu percebi que no começo do ano eu tava ainda um pouco puxado o trabalho, né? Então eu vi que para a especialidade concorrida, que é o otorrino, não ia dar certo, assim, eu tive que tirar o pé mesmo. E como eu já tinha juntado um bom dinheiro ali no primeiro ano que eu só trabalhei, então eu tive essa oportunidade, né, de poder trabalhar menos, só para manter mesmo ali os meus gastos, e me dedicar o resto do tempo exclusivamente ao estudo. Legal. E onde que você passou em otorrino? Até agora, né, foram 4 resultados, né? Eu passei em primeiro lugar no Enare, passei parcialmente ali em primeiro lugar na ABC, ainda tem a análise curricular, mas já tô dentro, né, pelo que a gente conversou com a galera que tá prestando. Passei em segundo lugar no Sul São Paulo, e passei na Unicamp também, na parcial em primeiro lugar e geral ali caí para quarto por conta do currículo, mas até agora são esses resultados. Ainda tem a Escola Paulista aí que eu tô aguardando sair, mas ainda nada definido dessa instituição, ainda não sei. Nossa, que interessante, porque assim, você foi basicamente primeiro lugar em quase todas que você prestou, teve uma ou outra que a gente estava conversando um pouquinho que você acabou até desencanando, né, deixando um pouco mais para lá, mas
O mais interessante, André, é que elas não são provas muito correlatas do que a gente chama de provas irmãs, né? Que provas que são mais similares, que facilita o treino um pouco mais. É, assim, no geral, os alunos têm muita angústia de querer prestar instituições, muitas instituições, e com perfil diferente. Você diria que tem alguma coisa específica de estudos? O que você acha que você fez que mais te ajudou a conseguir tão boas colocações em todas as provas que você fez? Assim, sinceramente, eu acho que não fiz nada de diferente, sim. Eu nem tinha essa expectativa. Na verdade, eu acabei prestando as outras mais como um step, né? Eu tinha minhas principais ali, que eram 3, e as outras eu acabei prestando porque falei, se não der certo, se eu passar nas outras vai ser isso, porque, né, dada a concorrência alta, então eu tinha que agarrar alguma vaga, né? Eu sei que vocês orientam até muitas vezes a não prestar tantas instituições assim, mas eu cheguei a me inscrever para 7 e acabei prestando 6 no final. Né? Mas assim, as que eu não tinha como preferência, eu acabava prestando bem mais tranquilo, né? Porque não tinha aquela Uhum. pressão e tal. Então chegava lá no dia da prova, nem parecia que ia fazer um simulado, assim, nem ficava nervoso, nada. E acho que isso ajudou também o fato de ter desempenhado bem nelas. Mas em questão de preparação específica para provas diferentes, assim, para ser sincero, eu acabava, por exemplo, as que não eram prioridade, eu acabei fazendo, tipo, 2 últimos anos das provas, assim. Então, nem eu Uhum. fiz os últimos 5, né, como costumam recomendar. Eu acabei indo mais e prestando, assim. Não teve nenhuma preparação específica para as que não eram prioridade. Só para as que realmente eram, né. Para essas aí eu estudei com mais afinco, né. Fiz as provas mais antigas e tal, de R+, também. Mas para essas ali que eram diferentes e que não eram prioridade, não teve nenhum tipo de estudo específico, assim, eu acho que acabou, teve um fator de sorte, provavelmente também, mas acho que como o cursinho prepara bem, né, cobre todas as áreas aí que precisa, acho que foi mais que suficiente para ir bem, por mais que elas fossem diferentes, né. É interessante, porque, no geral, os alunos estão atrás de uma resposta mágica. E quando você fala simplesmente, olha, eu só estudei e não fui É, nervoso, mostra que realmente, assim, não há nenhum mito atrás dos primeiros colocados, atrás das melhores posições. É o trabalho contínuo, é o trabalho bem dedicado, é você saber estudar. Porque uma das coisas que eu sempre menciono aí nas minhas caixinhas, eu converso com os alunos de mentoria, é de que estudar é um aprender como você estuda. Por mais que a gente fale, tipo, tem essa trilha, você faz primeiro isso, depois aquilo outro, por mais que a gente a gente construa a metodologia e estruture ela, cada aluno tem que saber individualizar, né? Tem que saber qual que é a aula que ele vai ver completa, porque aquele tema ele precisa, qual que é a aula que ele pode ver só o Coffee Express, qual que é a aula que ele vai focar realmente muito em questão. Como que você sente que você individualizou o estudo ao longo do seu trajeto desse ano? tá, então, assim, a primeira coisa que eu mudei em relação ao outro ano que eu já tinha estudado e feito um outro cursinho foi a questão dos flashcards, né? Coloquei isso na minha rotina porque era uma coisa que eu via que vocês falavam bastante, que era importante. Uhum. Resolvi tentar, né? Fazer um teste e para mim deu muito certo, assim, né? Foi um grande diferencial. Acho que varia também de aluno para aluno. Tem gente que tenta bastante com, né, esse método e não dá muito certo, mas para mim foi muito bom. Eu bati a cabeça ali com ele pelo menos um mês e meio, uns 2 meses ali até começar a aprender como que usava mesmo, porque antes disso eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Então, para desenvolver ali a forma correta de utilizar a ferramenta, demorou um tempinho, mas aí quando eu consegui aprender a usar, me ajudou bastante, né? É, então, assim, as informações eu fazia basicamente com base nos erros, né, que eu tinha. Então, quando eu Uhum. errava alguma questão, não toda a questão, mas quando era um erro muito recorrente, que eu estava tendo muita dificuldade, alguma coisa, alguma matéria mais complexa, alguma picuinha, né, que cobra algumas provas, aí, tipo a Paulista. Então, eu criava um flashcard daquilo. E geralmente eram flashcards mais curtos, né? Resposta pontual, não era aquela coisa de colocar texto para revisar a matéria inteira num flashcard, era uma coisa mais sucinta. E isso ajudou bastante a ter contato com esse erro de forma frequente, né? A fixar mais na memória.
Então, o primeiro ponto aí que mudou foi a questão do flashcard. E da metodologia do resto, né, como eu estudei, eu basicamente segui o que vocês colocavam lá na plataforma. Então, eu acordava, fazia ali, pelo menos no começo do ano, meia hora de flashcard, né, que ainda tinham poucos, mas o máximo que eu demorei era 1 hora, não gostava muito de passar disso. Legal. Porque assim, eu via que eu sentia que eu tava perdendo tempo poderia estar fazendo questões, outras coisas, por exemplo. Então, no máximo ali 1 hora. Depois eu ia para as tarefas de revisão, né, do dia, as revisões núcleo. Aí eu fazia sempre 15 questões, né, que é o ideal lá que vocês colocam, né? Então, de Sim. 5, 10 e 15, eu buscava sempre fazer as 15. E depois que eu começava o estudo da semana de fato, né? Então, todos os dias era dessa forma, religiosamente. Sábados e domingos também. Não tinha dia de descanso, não tinha dia sem estudo. E aí, a forma que eu seguia, né, o estudo da semana, então tinha lá as prioridades, né, amarelo, verde, diamante, vermelho, das aulas, dos conteúdos importantes com base no que eu tinha colocado. Mas eu acabava que fazia tudo de forma igual, assim, né? Eu fazia, então, as tarefas mínimas depois, né? Eu começava ali com as diamante, depois verde, seguia a sequência, mas eu não passava por outra semana enquanto eu não tinha acabado aquela. E aí, às vezes, durava mais do que 7 dias, né? Acabava durando uns 10 dias, passava um pouquinho do tempo de uma semana. Então, acabava atrasando um bloco, né? Às vezes atrasava, mas às vezes tinha uns blocos que eram mais rápidos, então eu conseguia ir correndo junto, né? Com o cronograma. E aí foi isso, assim. Questão dessa revisão núcleo foi muito importante, porque eu não tinha. No outro ano que eu fiz o outro cursinho, as revisões não eram muito boas, assim. Da Sim. plataforma da Metcalf eram muito boas. Eram sempre questões novas que eu estava fazendo. Então não tinha questão repetida, era muito raro ter alguma questão que eu já tinha feito. E eram questões de R+, também, né? Nas revisões. E isso aí foi essencial para aprofundar mais o estudo. Que bom, gostei muito disso, sabe por quê? Porque você trouxe um primeiro ponto de que você demorou aí uns 2 meses para se adaptar aos flashcards, e tem muito aluno mesmo que antes de dar um tempo de adaptação, antes de realmente se integrar com a ferramenta, acaba desistindo por falar, não, tô perdendo tempo de estudos, meu Deus, não vai dar. E calma, também o aprendizado também leva um tempo para você aprender como você aprende, sabe? Sim. E a gente realmente, o que é mais nuclear da nossa metodologia, o que a gente recomenda com muito mais insistência e muito mais firmeza, é exatamente essas ferramentas que você mencionou com destaque, flashcards e revisão núcleo. Gostei também que você falou não tinha dia de descanso, porque assim, quando você está ligado a um propósito maior, tão grande, e o desafio que está cada vez mais passar no R1, realmente, assim, não é todo treino que tem que ser um treino de excelência, mas até um treino ruim, você aprende com ele. Até o dia que você estuda mal, que você estuda indisposto, você acaba reforçando o seu hábito de estudar. E quem estuda não vai andar para trás. Não existe a pessoa que está em constante estudo dar ré, sabe? Os alunos, às vezes, eles não se conectam tanto com esse conceito de que se você mantiver o jogo, ainda que nem todos os dias jogando bem, no final das contas, o volume de estudos, aonde você vai chegar, vai ser um ponto de excelência, sabe? Então, gostei bastante disso que você falou aí. Essa questão às vezes, acho que o aluno, né, me colocando também como exemplo, às vezes a gente quer buscar um perfeccionismo, né, que não existe, assim. Então, você fala, pô, nossa, então amanhã eu vou ter só 1 hora para estudar. Então é melhor não estudar, porque se é só 1 hora, então eu não vou nem estudar, não vai adiantar nada. E não, né, eu também tinha um pouco esse pensamento de querer fazer tudo 100%, mas não dá, tem dia que não dá e não vai dar, e você tem que fazer alguma coisa. Né? Esse preciosismo de querer ser 100% sempre não vai te levar para trás, né? Então você tem que estar constantemente fazendo, por mais que seja ali um dia 20%, 30% do ideal, mas você tem que fazer alguma coisa.
E outro ponto que você mencionou que também os alunos se angustiam demais é, às vezes, atrasar o bloco. Isso vira uma bola de neve com tanta facilidade, assim, isso vira uma corrente emocional que o aluno já faz toda a cena de eu não vou conseguir, sabe? E esse manejo que você falou, não, tudo bem, atrasei esse bloco, mas eu vou continuar, daqui a pouco vai vir um bloco que vai me ser mais fácil, aí eu compenso. Essa postura sua, eu acho que também foi muito essencial, né? Agora eu tô falando aqui pra você com mais tranquilidade, mas eu ficava bem ansioso também quando eu não conseguia cumprir a meta ali da semana, né? Então, constantemente me questionava se o que eu tava fazendo era suficiente. Todos os dias, assim, não teve um dia que eu não pensava, ou no começo do dia, ou no final do dia, se eu devia estar fazendo mais. Eu acho que é comum as pessoas sentirem isso, né? Os colegas também amigos estavam prestando esse ano, todo mundo sentiu a mesma coisa. E acho que assim, um pouco de ansiedade é normal, né? Mas você não pode deixar isso te dominar. E aí tem que ir fazendo as coisas mesmo com calma. Acho muito importante também ter uma ideia do planejamento anual, né? Então, até tal data eu quero ter terminado o cronograma, né? Por mais que isso, muito provavelmente você não vai cumprir naquele período, você vai atrasar muito provavelmente, mas é bom você ter essa noção de uma data limite término para, né, você ir conseguindo manejar as coisas conforme elas vão acontecendo, e vai atrasar e vai passar um pouquinho dessa data, mas tem que ter uma data, né? Senão você larga muito e fala, não, depois eu pego, depois eu busco. E aí quando chegar lá, você tá na metade do curso ainda e não dá. Então tem que ter uma data, mas sabendo que ela vai ser... vai flutuar, provavelmente. Nossa, adorei isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente interage muito com os alunos na caixinha do Instagram e tudo mais. E eu gosto muito de falar para eles de que eles vão ter que estar em dúvida, mas sem estar em angústia. Exato. Porque é isso, você vai viver o seu ano com dúvida se aquele esforço que você está fazendo está correto e vai te trazer o resultado. Não tem como essa dúvida não existir, porque assim, eu brinco que só existem 3 situações. A certeza do insucesso, a certeza de falhar, a dúvida sobre o sucesso e a certeza do sucesso. A certeza do sucesso a gente só tem quando a prova for efetivada e o resultado sair. Então, durante o processo, ou você está em dúvida, ou você tem certeza do insucesso. Então, na real, estar em dúvida é a melhor situação que você poderia estar. Verdade. Mas você realmente, essa sua fala de que você não pode se deixar dominar, você tem que saber que você vai questionar o seu processo ao longo do ano. E mesmo assim, você tem que continuar. Eu acho que é o grande... É meio que passar a arrebentação que muitos alunos acabam, que nesses questionamentos, nessas dúvidas, bate um pouco de cabeça, atrasa conteúdo. Eles acabam se deixando levar pela arrebentação e acabam naufragando, sabe? Sim. Acho que o que você falou é exatamente, né, o que eu senti mesmo. E é bem essa questão, né? Eu acho que tem que estar sempre fazendo, mesmo vai ficar com dúvida o ano inteiro, até a data da prova, até você fazer a prova, você vai estar na dúvida se vai dar ou não. E isso não vai passar, esse sentimento vai continuar, só vai acabar depois que você fizer a prova e ver que deu certo e que passou. Então é isso. E se a gente fosse se esforçar na vida só para aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, a gente não faria nada, né? Na realidade, a gente viveria parada. E outra coisa que eu achei essencial é você falar que, tipo, você tem que ter um compromisso com uma data meio a longo prazo. Porque muito aluno fica perguntando pra gente o que a gente chama de micromanejo. Do tipo, não, mas então quantas horas eu dedico de terça, quinta e sábado a fazer as questões? E assim, o manejo do estudo, quando a gente está falando de um ano inteiro de preparação, não dá para você ficar olhando os detalhes, sabe? Eu gostava de fazer aula de desenho. E a minha professora de desenho, ela falava assim para mim, Jaque, se você quiser olhar as linhas que você faz, você vai perder a noção do todo que você está fazendo. Então, assim, mas tal linha saiu mais errada, é o todo. Toma um pouco de distância, se compromete com seu prazo a longo prazo, saiba que
ele vai ter que ser um pouquinho flexibilizado, que foi o que você disse, né? Mas assim, não fica olhando insistentemente, neuroticamente para o que você está fazendo em cada hora do dia. Então, achei bem legal, porque você trouxe alguns parâmetros de quanto tempo você levava em flashcards, como que você seguia o dia, mas o seu prazo estava combinado no macro, né? No seu ano. E como que você estabeleceu esse prazo? Quando que você terminou o extensivo? Quando que você começou o HIIT? Então, assim, como no ano anterior eu tinha ficado por pouco, né? Eu tinha passado para a segunda fase da Paulista, foi a única segunda fase que eu passei. Assim, eu acho que foi um ano que meu desempenho ficou muito aquém do que eu esperava, e isso me deixou bem frustrado. Então eu demorei um pouco a retomar os estudos no ano de 2025, né? Foi quando eu decidi fazer o Medcoff. Então ali os resultados, a lista eu esperei rodar até meio de fevereiro quase, e ainda não tinha fechado nada do Medcoff, e as aulas já tinham começado, e eu comecei a ficar ansioso antes de começar o curso, porque eu falei, pô, se eu começar, vou começar 2 meses atrasado já, mas aí eu falei, não tem jeito, é isso, eu vou esperar, não tô pronto para começar a estudar ainda, vou dar eu acabei dando 1 mês e meio de férias para esfriar a cabeça mesmo, umas 6 semanas, e aí eu comecei de fato a estudar no finalzinho de fevereiro, né? No dia 26, por ali que eu fechei o curso, comecei a estudar. E eu tava nas férias ainda, né? Eu tava viajando pra Bahia, pra Porto Seguro, e foi quando eu fechei saiu a última lista, eu vi que não ia passar, eu falei, vai ser hoje que eu vou começar a estudar, e eu comecei nas férias mesmo lá, no dia seguinte eu já abri o meu tablet, comecei a estudar, comecei a fazer as tarefas mínimas lá, o núcleo, né? E já no finzinho das férias, aí quando eu voltei para São Paulo, aí eu já peguei com força de novo, já estava revigorado e pronto para começar outro ano de estudo. Então, teve esse atraso, né? Mas eu comecei o curso do zero, né? Mesmo na primeira semana, não comecei já onde estava. E aí eu já vi onde ele ia acabar mais ou menos em meio de junho, né? Ali. Então eu coloquei mais essa parte que eu estava atrasado, essas 4 semanas aí para frente, que aí coloquei essa data que seria onde eu me programei para terminar o curso de fato. Né? E aí, ao longo do curso, foi atrasando mais um pouco, né? Até eu acostumar direito com a metodologia e tal. E tinham semanas, então, que duravam mais que 7, algumas menos, mas ainda sempre em atraso, né? Eu nunca fiquei em dia, assim. Eu fiquei até a data final, eu estava atrasado ainda. E aí, quando eu acabei, ainda faltavam 3 semanas para eu acabar o curso. E aí fiquei um pouco desesperado, falei, nossa, e agora? Será que eu vou pro HIIT? Será que eu acabo essas semanas aqui? E muito do que eu fiz foi baseado no que vocês falavam, né, no Instagram, que eu seguia lá, vocês estavam sempre dando dicas. Então, né, as caixinhas de pergunta me ajudaram, que eu perguntei um monte lá também para vocês. E eu acabei que eu fui pro HIIT, né? E aí então uma parte do meu dia era, né, o primeiro bloco do dia era dedicado a terminar o que faltava das semanas, seguindo a prioridade, né? Então o que era vermelho e amarelo dessas últimas semanas eu acabei não fazendo, não assistindo às aulas, eu só pescava alguma outra questão para não falar que não fiz nada, né? Então eu passei por todas as matérias que faltavam, mas tinha algumas que eu demorava 15 minutos, assim, sabe? Que longe do ideal, mas eu não deixei de fazer. E a outra metade do dia era para começar o HIIT. Eu comecei o HIIT, senti que fiquei nesse esquema aí umas 4 semanas, senti que estava pesado conciliar o HIIT com o final do extensivo, então eu acabei largando mão do extensivo, fiquei mais na parte do HIIT mesmo. O HIIT eu acabei não vendo as aulas assim completas, nem alguma outra aula curta ali eu assistia, né, o Coffee Express, mas eu usei o HIIT basicamente como forma de revisão pelas questões, então eu já abria direto e ia para as questões da prioridade, né, e aí eu matando dessa forma. Mas eu não cheguei a acabar o HIIT, acho que cheguei até um pouco menos da metade do curso, depois eu larguei, falei, não vai dar, dei prioridade para as provas antigas para começar a refazer. E aí fiquei mais nisso, né? Nos flashcards, na revisão diária e nas provas antigas. Foi que eu terminei dessa forma. Nossa, muito interessante, sabe por quê? Porque essa é a realidade de imensa maior parte dos nossos alunos, que é começar o curso atrasado. Achei muito legal que você se deu esse tempo de acolher. Você falou assim, eu percebi que eu ainda não estava pronto para começar a estudar. E quando você começou a estudar em viagem. Você falou,
tá bom, agora então eu estou pronto, agora eu vou começar. E começou compromissado, começou atrasado, se tolerou se sentir atrasado e atrasando ao longo do ano, não terminou o extensivo completo e o HIIT completo. Nós, coordenadores, a gente sabe que quando vai chegando o final do extensivo, vocês estão mais cansados, vocês já estão mentalmente Bastante. perturbados com o processo. Então, a gente coloca nas aulas amarelas e vermelhas realmente conteúdos que, se deixar para trás, deixou. Só que muito aluno fica tão preso na angústia de começar atrasado, atrasar o bloco, largar conteúdo para trás, que é isso, que não consegue se comprometer em carregar o processo como um todo e acaba naufragando nesse sentimento, sabe? Uhum. Então, achei bem legal que você falou, não terminei o HIIT completo. Fui priorizar provas na íntegra, fui priorizar fazer reta final. No, o extensivo também larguei coisa para trás, fiquei atrasado todo o tempo no curso. E, cara, tá aqui primeiro colocados em várias faculdades, uma puta história de sucesso, sabe? Acho que essa questão, assim, como é um curso muito completo, muito aprofundado, eu acho que é quase impossível você ficar em dia, assim, né, com ele. Então, acho que é mesmo deixar essa sensação, sentir ela, mas não deixar de consumir, né? Continuar seguindo com o seu planejamento e saber fazer essas alterações, que às vezes é o que a gente tem mais dificuldade, né? De saber o que priorizar, o que não priorizar. Então, assim, por exemplo, as aulas completas do curso eu assisti poucas, né? Eram muito boas, assim, mas eu achava que não era. Eu preferia estar aprendendo com questão, vendo os Coffee Express e olhando ali os resumos antes de resolver, que eu acho que me ajudava mais do que bitolar em querer assistir a aula completa, mesmo que seja uma aula diamante, de muita prioridade, né? Então, eu acho que isso foi importante também. E os alunos, muitas vezes, eles querem, tipo, soluções únicas para problemas que são complexos. Então, muitos alunos perguntam, eu tenho que ver todas as aulas diamante? As aulas diamante são aulas diamantes porque são conteúdos de alta prevalência em todas as provas. Agora, quem sabe se você tem que ver a aula completa ou não, tem que ser sempre você, Exato. entende? Sobre os seus conhecimentos prévios daquilo. Não tem como a gente, tipo, dar respostas únicas para realidades diferentes, entende? A gente consegue montar a metodologia e dar a trilha, mas quem vai trilhar é sempre você, e os alunos têm que saber adaptar a própria trilha. Acho bem, bem legal da gente falar isso. André, só para a gente finalizar, o que você mandaria de mensagem para os angustiados que estão começando essa batalha esse ano, falando de quem está nadando na alegria de já ter se livrado dessa? O que você acha que é legal, assim, você sintetizar como uma mensagem final desse bate-papo? Tá. Eu acho que, assim, é normal você se sentir frustrado quando as coisas não dão certo. Assim como eu me senti, né? E, assim, não vai ser um ano perfeito, não existe ano perfeito de estudo, né? As dificuldades, as adversidades sempre vão existir. Esse ano foi um ano difícil, teve um falecimento da minha tia, e bem próximo ali das provas. E mesmo assim, foi difícil, né? Eu tive que parar os estudos por um tempo. E retomei depois, né? Ainda de forma bem dificultada. Mas deu certo, né? Então, não tem ano perfeito, né? Eu poderia usar isso como um freio, né? Talvez uma desculpa até para largar a mão de tudo de vez e falar, não, ano que vem eu vou tentar, esse ano já tá perdido. Mas tem que seguir em frente, né? As coisas, a vida não para, né? Como vocês sempre falam pra gente estudar, as coisas vão acontecendo. Então, tem que seguir estudando, ainda mais as especialidades mais concorridas aí, otorrino, que virou uma das mais concorridas aí, tem que estudar mesmo bastante. O básico bem feito já não está mais servindo, tem que fazer mais que o básico bem feito. E não me refiro a querer, né, zerar cronograma, zerar aula, mas é realmente entender aquilo que você está estudando, se aprofundar, né, no que precisa. E seguir em frente, porque tem muitas provas aí, muitas residências boas para serem feitas, né? Acho que também bitolar muito em uma residência ou outra vai te deixar nervoso, e isso é ruim, então tem que abrir o leque aí, né, na mente de opções e seguir o barco. Só uma comparação, ano passado, número de questões, né? Eu tinha feito 12 mil, que é bem baixo, bem abaixo da média que a galera faz, que faz 25, 27, pô.
E quando eu fiz 12, eu falei, não, então esse ano agora eu vou ter que fazer, né, vou bater isso. E aí eu fiquei com essa noia um pouco de tempo, depois eu vi que não ia rolar pela média de questões que eu tava fazendo por dia. Eu falei, não, então eu tô aprendendo, tá tudo certo, eu vou correr conforme eu tô fazendo, não vou me fixar nisso. E acabou que nesse ano eu fiz menos questões ainda, eu fiz cerca de 10 mil questões, então foi menos do que o outro ano. E, pô, você pensar 10 mil questões é muito pouco. É pouco, né, você pensar pela média da galera que passa. Mas não foi, assim, não foi porque eu sempre me aprofundava nos comentários das questões, sempre tentava expandir aí o máximo que dava, né, lia bastante os comentários, e via realmente onde eu tinha dúvida, eu não queria só consumir questão e só para bater um número, né, então eu realmente tinha que entender o que estava fazendo, a ponto que eu tinha entendido, eu já não ficava mais preso naquilo e passava para outra coisa, que eu acho que é uma coisa importante também. Então, ter metas, né? É importante ter metas, mas não se fixar muito nelas e querer bater elas a todo custo. E saber mudar a rota ao longo da trajetória. Então, se você tinha uma meta inicial e você via que aquilo não estava mais te ajudando a fluir, tentar mudar a rota que vai dar certo do mesmo jeito. Se você perceber ali que o desempenho está rolando, então não se preocupar e entender que isso faz parte do processo mesmo. Nossa, adorei isso também. Eu tô virando sua mini fã aqui, entendeu? Você que via minhas aulas de antibiótico, agora eu que tô aprendendo com esse papo aqui. Porque é muito real. Antes, a gente falava um pouco sobre metas de questões, metas de provas na íntegra. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que não dava pra gente, na nossa metodologia, falar tanto incisivamente acerca disso, porque o estudo é sempre quantitativo. Você nunca pode pesar no aspecto quantitativo de metas de questões, coisas do gênero, tanto que na mentoria singular, nos nossos planos de mentoria para acompanhamentos mais individuais, a gente não fala em metas de questões, porque é isso. O aluno tem que desenvolver a autopercepção de como ele está aprendendo, do quanto ele está extraindo daquilo que ele realmente está estudando. Esse que é o verdadeiro parâmetro, sabe? E você, às vezes, ficar se guiando por números, ainda mais números que te são trazidos por pessoas externas, você perde o seu autorreferencial de aprendizado. E outra coisa que eu achei muito legal mesmo que você disse, que às vezes você para e reavalia a rota. Não é sempre que você vai... Não significa que uma rota vai te servir o ano inteiro. E, às vezes, quando os alunos falam, não, assim eu não estou aprendendo muito bem, deixa eu reavaliar, deixa eu mudar um pouco a minha estratégia, às vezes vem um pensamento intrusivo de que, então você perdeu tempo, então você estava fazendo errado. E a gente sempre procura trazer para eles de que o errado é não estudar. Não existe estudar errado. O errado é não estudar. Ainda que você aprimore e o processo vai te demandar que você mude estratégias algumas vezes, você não pode ter esse sentimento de que, então o que eu fiz até agora foi tempo perdido. Porque não é real, sabe? E é muito frequente. E eu vou roubar pra mim, desculpa, esse negócio de que não existe ano perfeito. Agora você vai me ver nas caixinhas do Instagram falando essa sua frase, porque eu amei, simplesmente. Muito obrigada, meu caro. Acho que foi um papo muito gostoso. Espero que tenha sido aí bastante produtivo para os alunos que nos assistem. Quem assiste está sempre muito interessado em ouvir as histórias, em saber como é que foi. E eu acho que a gente conseguiu acolher muitos pontos de angústias que a gente vê os alunos tendo. E assim, mais do que parabéns por todas as suas primeiras colocações, Obrigado. Todas as suas aprovações. Quando for um otorrino famoso, lembre-se aqui da professora Jaque, tá bom? Com muito carinho. E estamos aí, tá bom? Tá bom.